Lourenço, como nós encerramos o bloco anterior, quais foram as suas primeiras experiências, seus primeiros contatos diretos com o fenômeno do racismo? Dos livros que eu li, aí teve um livro muito influente, que é a autobiografia do Malcolm X, do Alex Haley. Eu não sei quando eu li esse livro, de repente com 12 anos. Então, quando você lê esse livro, que é o livro que é mais influente na história do movimento negro brasileiro, da minha geração, da sua geração. Eu não sei como é que esse livro está chegando para a garotada de hoje. A garotada de hoje é influenciada pelo Racionais MCs, e depois do Racionais MCs eu não sei quem é a influência dessa garotada, mas a influência dos Racionais MCs, a nossa influência, é o Malcolm X com a autobiografia. Então, com essa autobiografia, a gente vivia numa espécie de democracia racial, sem saber o que era democracia racial. A gente vive o fenômeno, mas não sabe. Aí depois de ler esse livro, aí a democracia racial te coloca em cima do muro. Aí você tem uma postura mais aguerrida, que é aquela postura que é a postura do Racionais MCs nos primeiros discos, e também está naquele disco Sobrevivendo no Inferno. E depois teve palestras que eu tive, como o Edmar Silva, na Educafro. Edmar Silva foi a primeira pessoa que eu assisti uma palestra falando sobre o racismo. E ele me impressionou pelo conteúdo e pela estética. Era um homem negro, bonito, de cabelo rastafari, falando sobre a questão racial de maneira altiva. E eu lembro que eu também assisti uma palestra, eu comecei a procurar. Eu assisti uma palestra da Sueli Carneiro. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti há muitos anos no auditório da Folha de São Paulo. E eu tive muito contato com a Sueli Carneiro no decorrer da minha vida, mas tive contato com muitas outras pessoas. Então, eu acho que o livro do Malcolm X foi importante, e essa palestra do Edmar Silva foi fundamental. Mas esse livro do Malcolm X, a autobiografia do Malcolm X, essas palestras, fizeram você rever alguma coisa do seu passado? Perceber alguma coisa, entender algo que você não tinha entendido antes? Fez entender o racismo, que o Brasil era um país racista, fez a gente enxergar que o Brasil não era um país bonitinho, fez a gente enxergar o racismo de maneira evidente, coisa que a gente não enxergava mais. E o Malcolm X, ele é muito, muito influente, muito influente. A oratória dele, a inteligência dele. Vocês devem ter assistido o documentário do Malcolm X na Netflix. Acho que o nome, Quem Matou Malcolm X. Não, eu li a autobiografia dele tempos atrás. Sensacional, sensacional. E o Malcolm X, eu releio essa autobiografia no decorrer dos tempos, e ela sempre me ensina alguma coisa. Malcolm X, ele é uma das minhas grandes influências, assim como Francis Fanon, assim como hoje em dia Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez eu fui conhecer bem depois, para você ver como acontece a invisibilidade da intelectual negra, da ativista negra, e são pessoas que me influenciam demais, assim como o próprio Milton Santos. E como você conseguiu, explica pra gente, como você conseguiu passar no vestibular, não apenas passar no vestibular para a PUC, mas ganhar uma bolsa de estudos? Foi também produto do movimento negro. Movimento negro através dos cursinhos populares, que é a Educafro. A Educafro tinha aula de cultura e cidadania. Educafro é um curso pré-vestibular que ainda existe, é liderado pelo Frei Davi, que é voltado para levar, naquela época, com que os negros entrassem na universidade, que é a política dos cursinhos pré-vestibulares, que agora, com o pós-governo Lula, com o ProUni, isso não tem a mesma urgência que tinha naquela época. Então, nesse cursinho pré-vestibular, voltado para negros e brancos pobres, tinha aula de cultura e cidadania. Na aula de cultura e cidadania foi onde eu tive contato com o palestrante Edmar, que é um dos grandes amigos que eu tenho, e antes de ser amigo é um dos meus mestres, né?
um dos primeiros mestres, e mestre é sempre mestre. Contato com o Acácio, contato com Edio Silva, grandes intelectuais e ativistas, contato com a Cida Bento. E quem é a Cida Bento? Cida Bento é a minha maior influência direta, porque foi através da Cida Bento que eu passei a estudar branquitude. Contato com o Cult. Quem é o Cult? O Cult é um dos maiores escritores do mundo, de todos os tempos. O Cult tem importância no mundo que tem o Guimarães Rosa. Agora, de onde é que veio, Lourenço, de onde é que veio a ideia de fazer o mestrado na Universidade de Coimbra? Conquista de bolsa de estudo. Eu conquistei a bolsa de estudo que me deu a possibilidade de estudar fora do país. Aí, uma amiga tinha falado do sociólogo Boaventura de Souza Santos sobre o Centro de Estudos Sociais, uma amiga chamada Rose, e ela que tinha pesquisado a respeito, tinha um curso chamado de pós-colonialismo, e ela me passou a informação, eu fui pesquisar, e através dessa bolsa de estudo eu fui estudar lá. E na medida que eu fui estudar lá, o Boaventura se interessou por mim, pelo meu trabalho, e ele acabou sendo meu orientador, e foi fundamental para a minha formação acadêmica, logo no mestrado, um grande orientador, uma grande figura, assim como o Dagoberto, no doutorado, um grande orientador, uma grande figura. Eu tive muita sorte de ser formado por muitas pessoas fantásticas, fantásticas. Se eu citar as pessoas, eu vou esquecer algumas, mas aquela questão dos grandes encontros, dos intelectuais, dos ativistas negros de São Paulo e que caminhavam pelo Rio de Janeiro, eu acabava encontrando todos nos eventos nos eventos negros, nos eventos dos Cadernos Negros que é uma antologia que existe desde 1978, que foi criado pelo CUT, pelo Hugo Ferreira, que está sendo lançado até hoje, organizado pelo Quilombo hoje, pela liderança da Esmeralda Ribeiro e do Márcio Barbosa. Então, eu sempre encontrei essas pessoas. Me diga uma coisa, quanto tempo você ficou em Portugal fazendo o mestrado? Eu fiquei 2 anos e meio. E como é que foi essa vivência? Como é que foi isso lá? A vivência foi extraordinária porque o curso em si foi apenas uma parte, porque você se torna cidadão cosmopolita. Você aprende a cozinhar, eu já não cozinhava, também aprendi a cozinhar, você aprende a se deslocar pelo mundo. Eu estou em Portugal, eu estou na cidade de Coimbra, onde eu morava, aí eu vou para Lisboa, aí eu vou para Paris, aí eu vou para Amsterdã, como quem vai para Campinas. Tudo perto, né? Todos os países são próximos, são relativamente pequenos, né? Comparado com o Brasil, e próximos. Né? E barato, em termos de avião barato. E, e os brasileiros que eu conheci lá eram brasileiros de várias regiões do Brasil. Então, as minhas amizades se ampliou. A minha amizade era São Paulo, agora eu tenho uma amizade a partir das pessoas que eu conheci de Coimbra em todas as regiões do Brasil. Então, eu me tornei adulto, eu me tornei pessoa cosmopolita com essa possibilidade de estudar em Coimbra e fui orientado por um grande intelectual que me desafiou demais, me desafiou muito. O Boaventura é realmente um pensador extraordinário e ter tido esse contato, ter tido esse desafio foi muito importante para a minha formação acadêmica, que depois foi aprofundada com outro grande orientador, que foi o Dagoberto José Fonseca. Quando fala de um, tem que falar do outro, porque são duas pessoas importantíssimas para a minha formação. Eu tive a sorte de ter sido bem formado pelos vários encontros da vida, e as pessoas que me formaram, a maioria das pessoas que me formaram, até escrevi um artigo sobre isso, que vai ser lançado, a maioria foram negros. Hélio Santos, Cida Bento, Cult. E perdão pelas inúmeras pessoas que não é possível citar, porque nós não temos tempo para isso. Nilma Lino Gomes. E agora, Lourenço, como professor da Unilab, quais são os desafios que você enfrenta? O desafio é que a gente forme mais estudantes brancos, negros, africanos. Quando eu falo africano, de
dos 54 países da África, para que eles sejam o que quiserem e para que eles também sejam meus colegas na Unilab, sejam reitores, pró-reitores, sejam presidente nos países onde eles estão, e os brasileiros sejam presidente e presidenta no Brasil. Uma presidenta negra, um presidente negro. Esse é o desafio. Eu fui formado por muitas pessoas que fizeram muito, e agora nós temos que colaborar com essa história e formar pessoas que vão tornar esse Brasil mais justo, menos desigual. 2 anos atrás, você lançou um livro que analisa, digamos assim, a branquitude no espaço acadêmico. Como é que você resumiria o conteúdo desse livro? Eu resumiria da seguinte forma. Até então, os brancos estudavam o negro tratando como coisa. Já o Guerreiro Ramos, em 1954, 57, já propunha, e depois enfatizado pela Cida Bento, um intelectual negro, uma intelectual negra, eu sou intelectual negro da 3ª geração, que nós temos que também estudar o branco. Nós não temos apenas que ser estudado, nós temos que estudar o branco. E digo mais, nós temos que estudar o branco, nós temos que estudar a si mesmo, nós temos que estudar tudo. Tudo. Todos os temas do mundo nos interessam. Todas as pautas do mundo nos interessam, para além das ciências humanas, em todas as áreas. Nós temos vivido no Brasil, nesses últimos anos, um momento muito contraditório, né, do ponto de vista da questão racial. Temos tido grandes avanços e também ameaças significativas de retrocesso. Qual é a sua avaliação sobre esse momento? O que devemos fazer? Como é que podemos enfrentar esse processo? Rapidinho. Em termos práticos, essa mudança é pós-Trump. Então, o que nós temos que fazer imediatamente é mudar o governo, tirar um governo que é o governo de ultradireita. O Brasil não usa esse termo, mas só o Brasil não usa esse termo. Tirar esse governo de uma branquitude de ultradireita, que eu chamo de branquitude acrítica, e eleger um candidato democrático, e eleger uma bancada negra. Uma bancada negra, tanto para o Senado como para as câmaras estaduais e federais, e depois, daqui a 4 anos, eleger uma presidenta negra, de repente Vilma Reis, e assim vai. Em termos urgentes, nós temos que mudar a política, mudar o chefe de Estado, que é a branquitude de ultradireita. É o que nós temos que fazer de maneira urgente. E nós já estamos fazendo isso. Os indicativos que estão sendo mostrados. Lourenço, muito obrigado. Parabéns pelo que você já conseguiu. Sabemos que vai conseguir muito mais. E mantendo a cabeça firme, mantendo a direção que você já assumiu, né, na sua vida. E eu só vejo por aí sucesso e sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. E vamos continuar na nossa luta e ter uma iniciativa muito importante de mudança, que é o quilombo dos parlamentos. Então, isso já é algo que nós estamos conquistando, que é uma mudança para levar a radicalização da democracia no Brasil. A radicalização da democracia no Brasil é a participação negra nos espaços de poder. Isso. Muito obrigado, muito obrigado.